pouco ansiosa por este vídeo. Ela só tem 6 anos de idade. Hoje eu quero falar com vocês no Literatura para a Vida sobre universidade pessoal. O termo foi cunhado por Thaís Gotinho, autora do blog e do método Vida Organizada. Eu acompanho Thaís há alguns anos. O que nós podemos perceber nesse método de estudo é que universidade pessoal é uma maneira de continuar estudando, mesmo que de forma não oficial. Sabe quando você tem um tema do qual você gosta muito, um tema que é interessante? Eu, por exemplo, estudo história, filosofia, educação financeira, organização pessoal, religiosidade católica. Você tem sempre um tema interessante que gostaria de aprofundar. E tem uma amiga chamada Tatiana que ela gostaria de estudar filosofia. Em algumas ocasiões, nós não temos tempo ou condições financeiras naquele momento ou acesso a uma universidade de maneira formal. Por conta disso, muitas vezes adiamos um conhecimento que poderia vir de modo informal e ajudar a desenvolver o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso espírito, a nossa personalidade. A universidade pessoal é uma forma de continuar se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo de toda a sua vida. Porque foi-se o tempo em que as pessoas simplesmente faziam aquela formação básica, cumpriam todos os requisitos, recebiam o canudo, iam embora e exerciam o mesmo ofício durante 40 anos. A ideia hoje em dia não é essa, você tem que estar sempre se desenvolvendo. A universidade pessoal é um termo próprio principalmente para quem gosta de aprender, mas também para quem sente que precisa desenvolver alguns aspectos. Alguns instrumentos são importantes. O Common Place Book é um caderno onde você coloca, esse aqui, por exemplo, foi presente de Joyce e de Darlene, amigas muito queridas, em que você vai anotando, anota termos interessantes que você viu, um livro bacana que tem um trecho que não quer esquecer e que às vezes o livro nem é seu, então você registra ali insights, reflexões, recortes e vai montando. Ele não precisa ter uma orientação, essa parte é só para isso ou essa parte é só para aquilo. É um caderno que te acompanha, um caderno com o qual você convive no dia a dia. Tem gente que tem um Common Place Book maior, mas eu gosto do pequeno, porque ele cabe na bolsa e ele me acompanha com mais facilidade. Para facilitar a organização dele, já que ele não é dividido por matérias, nós colocamos ao fundo, no final, ou mesmo no início, um índice, uma lista dos temas de cada página. Então, se você usou 2 páginas lá na frente falando sobre filosofia e 2 lá pela página 18 e 19, você anota as páginas ali que facilita. Isso facilita muito a organização e principalmente para encontrar os temas. Quando o Common Place Book não está com você, é possível e é necessário ter sempre um caderninho mesmo, ou então um bloco de notas no celular, um Evernote, alguma coisa que possa facilitar. Até o grupo de WhatsApp, um grupo pessoal, aquele grupo que estamos só nós mesmos, a gente cria o grupo e vai mandando áudios para ali. Isso também é útil. Você vai anotando ideias, sugestões, orientações, vai anotando uma série de coisas, porque as ideias se perdem. E essa é uma forma de a universidade pessoal desenvolver o senso de criatividade. Criatividade não é só um dom que algumas pessoas têm e outras não. É a capacidade de transformar o cotidiano, de transformar problemas em soluções e de tornar a vida mais interessante. Quando se realiza uma universidade pessoal, muitas vezes nós escolhemos 2, 3 temas. Eu, por exemplo, estudo literatura. Então, para estudar literatura, como escritora, é um assunto extremamente importante para mim. Não só fazer cursos formais, como agora eu estou fazendo cursando História. Eu reingressei na universidade, dessa vez para fazer História por prazer, por satisfação e porque os meus livros de suspense têm aspectos de História e de Arqueologia. Então, por exemplo, se eu estou estudando História, eu vou definir livros que tenham relação. Aqui eu trouxe alguns livros relacionados ao ofício de ler e à literatura propriamente dita. Então, aqui eu tenho Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. O Calvino tem esse livro super famoso. O título advém do primeiro artigo. Os outros artigos são um pouco mais complexos, porque eles tratam muitas vezes de literatura italiana.
obras que nós nem sempre conhecemos, mas vale a pena. Há outros, como Umberto Eco, por exemplo, Umberto Eco, que tem aquela concepção de não biblioteca, que eu falo em outra ocasião. Ele tem 6 passeios pelos bosques da ficção, mostrando como nós desenvolvemos a ficção, como a compreendemos, como a entendemos. Eu trabalho com crianças, produzo também literatura para crianças. Então, recentemente, eu li Problemas da Literatura Infantil, da Cecília Meirelles. E mesmo livros mais generalizadores, digamos assim. Porque quando você se interessa por leitura e literatura, a ideia é também entender de onde vêm os livros. Então, eu tenho do Lionel Castle, Bibliotecas no Mundo Antigo, um livro muito interessante, que está me ajudando a escrever o manuscrito grego, e que tem anotações, tem reflexões, tem ideias aqui. O livro foi feito para rabiscar. O livro é um instrumento de reflexão. E como ler livros, que é um livro em que você aprende a ler e a estudar com o livro de uma maneira mais profunda. Não é o meu livro favorito, eu tenho algumas reticências a respeito dele, mas é um livro que traz algumas dicas muito interessantes e que vai contribuir. Então, para a universidade pessoal, a gente seleciona o material, estabelece um período de estudo que não precisa ser rígido, estabelece uma forma de estudo, como pode ser o Common Place Book, leituras, áudios, vídeos, uma série de coisas, e passa o resto da vida envolvido na paixão que é aprender para sempre. Corta literatura para vida.